Deixa eu ver se é essa aqui que eu tava. Ok, recording. Então, bora lá, gente. Eu parei mais ou menos aqui na aula passada, tá? Houve uns aprausinhos. Então, olha só. Eu estava explicando para vocês, na aula passada, sobre o trovadorismo. Então, eu contei para vocês o seguinte. Espera lá, deixa eu colocar aqui, fazer o nosso podcast, né? Por via das dúvidas. Quando tudo dá errado, pode dar um pouco mais. Então, vamos lá. Então, eu contei para vocês o seguinte, que é importante nós lembrarmos que o trovadorismo foi um período, é o período artístico, o período literário aqui que nós estamos estudando, que despontou, que surgiu lá na Idade Média. Qual era o contexto, né? Qual foi o contexto desse período? Primeiro, Idade Média, economia feudal, clima de vassalagem, o rei ou o senhor feudal, ambos, né, representavam uma figura de Deus. A ideologia era teocêntrica, o clero, o poder da Igreja Católica era muito grande. Eles agiam através do poder da Inquisição. Então, e comentei também que, ao contrário, né, que a gente associa muito a questão da Idade Média com o período das trevas. O período das trevas aí está relacionado à ausência de conhecimento. Opa, eu vou tossir, gente. Não. Não tá. Caraca, desculpem, engasguei com a saliva. Então, o que era esse conhecimento, né? Essa ausência de conhecimento? Da própria divulgação. O conhecimento ficava preso na aristocracia, na mão dos homens e na mão do clero, da nobreza, né? E do clero. Então, não existia democracia do conhecimento. E qualquer forma mesmo de conhecimento que se adquiria, que se passava, podia ser altamente condenado. Né? Você poderia, a mulher que soubesse ler, que fosse educada pela família, pelo pai, ela poderia enfrentar um tribunal como bruxa, e etc. Né? Mas no frigir dos ovos, nós havíamos chegado nesse ponto. Eu contei para vocês que as duas principais manifestações no trovadorismo foram a poesia trovadoresca e a prosa de cavalaria, as novelas de cavalaria na prosa, tá? Então, só retomando, essa poesia trovadoresca, essa poesia do trovadorismo vai receber o nome de cantiga, porque antes elas eram cantadas e não declamadas, elas eram cantadas. Existia um acompanhamento mesmo, existiam alguns instrumentos musicais próprios para fazer esse acompanhamento dessa poesia. Nessa poesia, nós temos aqui, ó, dois tipos muito importantes. Então, nós temos as poesias líricas e as poesias satíricas. Quando eu falo em poesia lírica, o tema é amor, tá? E quando eu falo em poesia satírica, eu falo em crítica. Mas o que é importante nós entendermos é o seguinte: quando eu venho aqui, ó, a poesia lírica, eu divido, que fala de amor, é dividida em dois, que é a cantiga de amor e a cantiga de amigo. As cantigas satíricas, que são as de crítica, também apresentam dois tipos. Então, vamos lá? Vamos para a tabelinha aqui, ó. Quando eu falo em cantiga de amor, cantiga lírica, eu tenho a cantiga de amor e a cantiga de amigo.
Qual a principal diferença? Quais as diferenças entre elas? Vamos pegar aqui, ó, a cantiga de amor. O eu lírico é masculino. Então, eu tenho a voz desse poema. Quem está falando nesse poema é supostamente uma voz masculina. Ele dedica o seu amor, a sua vida, o amor dele é incondicional a uma mulher, tá? E essa mulher é da nobreza. Ela é inatingível. E ele, esse ser, esse eu lírico masculino, se coloca como submisso a ela. Não só na questão social, mas na questão da vassalagem amorosa. Essa mulher ela é idealizada em todos os sentidos, ela é inatingível, ela é idealizada enquanto beleza, ela é idealizada em tudo. Né? Ela não faz parte da realidade. Normalmente, essa vassalagem amorosa aparece de um olhar, de saber que ela existe. Então, a vassalagem, veja que interessante. Nós vivemos no trovadorismo existia o sistema de vassalagem, o vassalo, né? Ser o vassalo. Então ele se coloca, esse eu lírico masculino se coloca à disposição dessa mulher, do amor dessa mulher. Essa cantiga de amor reproduz um ambiente do palácio, um ambiente da corte, um ambiente palaciano, um ambiente da nobreza. E os nobres, existiam muitos trovadores nobres, da nobreza mesmo. O próprio eu lírico, que se colocava supostamente lá entre um homem do povo, quem escrevia as cantigas eram os nobres, né? Então, essa é a principal característica da cantiga de amor. Quando eu chego na cantiga de amigo, que também é uma cantiga lírica, eu mudo esse tom, tá? Então, primeiro, aqui eu tenho o eu lírico feminino. Então, quem está falando nessa poesia, quem está sofrendo, quem está cantando, é uma mulher. Ela representa esse mundo feminino que não pertence à corte. É uma mulher do povo, normalmente uma camponesa. O ambiente em que ela está é a natureza. Ela está no meio do campo, ela está falando com a natureza, ela fala com os elementos da natureza, inclusive. Ou com uma mulher mais velha. Ela compartilha a sua dor com uma mulher mais velha, ou ela compartilha a sua dor com a ovelhinha, com a plantinha, com o trevinho, com a florzinha, né? Aqui nós temos uma conotação para a palavra amigo. Essa cantiga de amigo, o amigo aqui é amante, né? Vocês já devem ter ouvido falar assim, ele é amigado com ela. Vem daí. Então, o amigo aqui é uma conotação para amante. Essa mulher do povo é uma camponesa, ela é uma mulher do povo, e esse homem ou é um soldado que foi para as cruzadas, né? Ou é um nobre. Mas ele foi embora, ele é um cavaleiro da corte. Então, normalmente, essa cantiga dela, essa coisa dela, ela está falando da saudade que ela sente desse homem. Beleza? Até aí? Ok. Quando eu vou para as cantigas satíricas, eu tenho a de escárnio e a de maldizer. A de escárnio é uma crítica indireta. Eles fazem críticas às pessoas da própria corte, aos nobres, e eles não citam o nome. Então, um certo senhor, uma certa dona Fê.
mas a cantiga de maldizer é uma crítica direta, com nome, com endereço e com uma linguagem bem mais vulgar, tá? Ok. Salvo essa divisão, que é importante para vocês, eu tenho aqui um exemplo, tá? Aqui tem ela no português, aquele português de Portugal, de português lá antes de Portugal ser Portugal. E aqui tem uma versão dela num português mais legível, tá? Então vamos lá. Ficou com um formato estranho aqui, o jeito que eu coloquei, mas tudo bem. Só para mostrar para vocês, eu vou dar uma lida só para mostrar as marcas do contexto aqui, tá? No mundo não conheço outro como eu, enquanto me acontecer como me acontece, porque já morro por vós, e ai, minha senhora, branca e vermelha, quereis que vos censure quando eu vos vi em saia. Ver em saia é ver em corpo feito, é ver a mulher já formada. Então ele está falando, olha, eu não vi ninguém no mundo sofrer, ninguém morrer por vós, né? Minha senhora, olha a marca, minha senhora. Branca e vermelha, ele tá falando mesmo dela ser corada, né? As mulheres eram muito brancas, as mulheres da corte, e o fato de serem coradinhas aqui mesmo. Quando ele usa essa expressão ver em saia, é a mulher já com o corpo feito. Mal dia me levantei, que então não vos que vos então não vi feia. Ou seja, nessa estrofe aqui ele está falando, olha, ninguém pode sofrer tanto quanto eu. Eu não vi o que não podia ter me acontecido. Foi um dia, o bendito dia. Sabe quando a gente fala, nossa, bendito dia que isso aconteceu, maldita hora que eu vi fulana. Então, ele está falando, meu Deus, que hora, que pesadelo, minha vida mudou. Ela passou a mandar em mim, a senhora passou a mandar em mim a partir do momento que eu me deparei com a sua beleza. Aqui nós temos, olha, sempre a repetição de minha senhora, minha senhora, minha senhora. E minha senhora, desde então, passei muitos maus dias. E vós, filha de Dom Paio Munhoz, parece-vos bem ter de vós uma garvaia, um manto, pois eu, minha senhora, de presente, nunca de vós tive, nem tenho, nem mais que uma pequenina coisa. Aqui existem duas coisas importantes. Primeiro, ele repete, né, a questão de minha senhora. Essa minha senhora, minha senhora, minha senhora, minha senhora, é uma questão da vassalagem. É uma questão de você ser minha dona, você é minha senhora, né? E ele está amaldiçoando o dia que ele a viu bela, que ele se deparou com a beleza dela. E aqui ele colocou quem ela é. Né? Ela era filha de um nobre, do Dom Paio Munhoz. E aí ele coloca também, quando ele fala, olha, minha senhora, de presente eu nunca vos tive em nada, nenhuma pequenina coisa, ele quer deixar bem claro que ela nunca deu esperanças para ele, que ela nunca deu bola para ele, que qualquer coisa que ele tenha sentido por ela tenha sido, foi puramente dele, tá? Foi coisa que ele fez. Então, se vocês existem muitos exemplos, gente, dessa cantiga de amor.
Mas se a gente pegar, atualmente existem algumas músicas, né, que nós podemos colocar mesmo o tema, que existe uma aproximação desse tema. As musiquinhas de sofrência, quando ele entrega, ele fala do grande amor, que ele está nas mãos dela, né? Toda essa questão, toda essa entrega de amor, faça de mim o que você quiser, tudo isso é uma questão de vassalagem, se aproxima bastante desse sentimento. Eu estou entregue a você, o meu amor pertence a você. Faça o que quiser de mim, só quero ouvir você dizer que sim. Pronto, acabou a aula, vocês vão passar a semana cantando essa música. Quem odeia ou não sofrência, diz que é verdade. Quem tem saudade, não é? Ô, musiquinha infernal, amo, hein? Aí nós temos a cantiga de amigo, tá? Cantiga de amigo, eu vou rodar vocês aqui um pouquinho, tá? Peraí. Eu não coloquei aqui, eu preciso colocar duas características aqui. Peraí, que eu não pus, que é importante, tá? Vou colocar aqui, eu acho que vai cair aí embaixo. Tudo bem. Existe a presença do refrão, tá? E também de versos paralelos. Isso é importante e eu vou explicar para vocês o que é, tá? Vamos lá, rodei aqui. Na cantiga de amigo, e quem printou, precisa printar de novo aí a tela, vocês são rapidinho para printar, depois eu volto lá, vai? Ninguém me fala. A cantiga de amigo, eu tenho o eu lírico feminino. Ela é uma camponesa e ela está reclamando a ausência do amor dela que foi embora. Então, vamos lá. A linguagem, gente, também é um pouco, eu acho que ela é mais digerível que da cantiga de amor, tá? Dom Diniz, o Paio Taveiroz e o Dom Diniz são grandes escritores aí dessa época, tá? Então, essa daqui, olha, foi feita pelo Dom Diniz. Então, vamos lá. Ai, flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai, Deus, eu é. Ai, flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai, Deus, eu é. Se sabes novas de meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai, Deus, eu é. Ó, é difícil entender, gente. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai, Deus, eu é. Vós me perguntastes pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que é sã e vivo. Ai, Deus, eu é. Vós que me perguntaste pelo vosso amado, eu bem vos digo que é vivo e sano. Ai, Deus, eu é. E eu bem vos digo que é sano e vivo, e será convosco o prazo saído. Ai, Deus, eu é. E eu bem vos digo que é vivo e sano, e será convosco em prazo passado. Ai, Deus, eu é. Bom, vamos à tradução, vamos olhar aqui. Então, primeiro, olha os vocativos. Ela está falando com as flores. Ah, flores, flores desse verde campo. Ó, flores, você sabe, você tem boas novas do meu amigo? Ai, Deus, o que será que acontece com ele? Ó, flores, flores do verde ramo, tem notícias do meu amado? Desse homem, né, desse meu amado que me jurou e que não cumpriu, que mentiu daquilo, ele mentiu para mim, ele mentiu o que ele prometeu para mim, né? Você tem notícias dele? E aí, em determinado momento, acho que as florzinhas falam, tá bom, vou responder para ela.
Aí, quando ela responde, vós me perguntastes, como se fossem as florzinhas, tá? Respondendo. Ó, vós que me perguntaste do seu amigo, você que me perguntou aí do seu amado, ele tá muito bem, tá? Ele tá vivo e são, tá muito bem, obrigada. E logo, logo ele pode aparecer por aí, ele volta a te encontrar, tá? Mas o que é importante aqui? Primeiro, a presença desse ai Deus, ai Deus, o que acontece, ai Deus. Isso daqui, olha, de 2 em 2 versos, aparece esse refrão. Então, essa é uma característica lá dessa cantiga de amigo. Depois, é sempre assim, os versos são pareadinhos, tá vendo? Também é outra característica da cantiga de amigo. E se vocês pegarem, elas apresentam a mesma estrutura sintática. Por isso que a gente chama, aqui no caso, de paralelismo, tá? É um paralelismo, no caso, sintático. Então, se vocês olharem aqui, ó, ai, flores do verde pino. Ai, flores do verde ramo. Então, os 2 versos aqui, os primeiros, cada dístico, que é a estrofezinha de 2 versos, o primeiro fala das flores, ai, flores do verde pino. E o segundo, ela introduz a pergunta. Então, essa repetição da estrutura também é uma característica dessa cantiga, certo? Beleza? O falar, né? O meu amigo, meu amado, meu amor. Então, também ela está direcionando para esse homem que foi embora. Tudo bem? Aí as flores respondem: olha, tá tudo certo, fica de boa, ele tá bem e ele vai voltar. Rodando aqui para vocês. Essa daqui é uma cantiga de escárnio, é uma cantiga ela é conhecida, tá? É uma das mais conhecidas, ela é maior que isso, ela é indelicadíssima, é uma cantiga muito indelicada, e eu coloquei um trecho só aqui para nós, para vocês. É uma cantiga que foi feita para uma mocinha, uma moça mesmo, uma mulher da corte, né? E esse Juan Garcia, ele era trovador e fazia lá as cantigas para as moças, para as moçoilas bonitas e tal. E em determinado momento, ela deve ter se queixado mesmo, ele nunca fez nada para mim e tal. E aí ele fez essa cantiga, ela se chama Dona Feia. E esse feia aí é de feia mesmo. E aí ele fala: ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar. Mas ora quero dizer um cantar em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. E aí ele segue, velha e sandia, velha e louca, tá? E dona feia é isso mesmo, dona feia, dona feiosa. E olha como eu vou louvar você. Você foi se queixar que eu não fiz uns versinhos para você? Então eu vou fazer agora. Eu não coloquei o resto, mas ele fala, ele segue, ele fala do nariz dela, que é muito grande, que é pontudo. Ele fala que ela tem bigode, que não se sabe nem se é homem ou mulher, o tamanho do bigode dela. Fala ele enaltece as características dela mesmo, que deveriam ser pouco femininas ou pouco alinhadas. Ela devia ser feiozinha. E aí ele fala da monocelha dela. Então, é um verso muito indelicado, mas ele não usa o nome, embora acredito que na época todo mundo soubesse, né? Aquela coisa assim.
E aí o escárnio é sempre uma crítica indireta, mas são cantigas indelicadas, tá? E aqui eu coloquei para vocês um de maldizer. E essas cantigas de maldizer, eu pensei que eu tivesse colocado a tradução, acho que eu cortei aqui, mas eu depois eu posso acrescentar para vocês antes de colocar lá. Ela falava, ela dizia, né, com quem ela estava, de quem ela estava falando, né? E aqui, por exemplo, Rói Queimado morreu com amor em seus cantares por Santa Maria, por uma dona que gran bem queria e por se meter por mais trovador, porque ele não quis o bem fazer, fez em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois ao terceiro dia. Aqui, Rói Queimado, com amor, ele vai falar desse homem que amava a moça, ele dá nomes, e mais para frente ele conta que ele foi traído. Então, ele dá nome, número e série, tá? Então, a cantiga de maldizer é uma linguagem vulgar. E quando a gente fala em novelas de cavalaria, alguém vai perguntar alguma coisa? Quando a gente fala em novelas de cavalaria, é bem isso mesmo. Olha, eu consegui voltar para cá. Eles. Mas perdi a tela, gente. Não, voltei. Eles realmente. Era prosa, fui mexer aqui, perdi tudo. Ah, meu Deus, voltei. Eram textos extensos, extensos, extensos. E eles falavam. O texto, o tema, eram os cavaleiros e as cruzadas religiosas, tá? Normalmente esses cavaleiros partiam para as cruzadas religiosas e iam em busca de algo. A mais famosa é a novela do Santo Grau, que eles partiram para as terras dominadas pelos muçulmanos em busca do Santo Grau. Aqui era muito legal nas novelas de cavalaria, eles misturam muito o mundo fantástico com o real, as crônicas com o mundo real, o mundo fantástico. E os cavaleiros, é daí, dessas novelas de cavalaria, que surge a figura do cavaleiro nobre, do cavaleiro bravo no sentido de corajoso, do cavaleiro protetor, né? Aquele cavaleiro blá, 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 blá. Só que tem uma coisinha, né? Essa figura do cavaleiro foi coberta aí por uma aura nessas novelas de cavalaria que acaba justificando a violência da época, porque foi um mundo sangrento, né? O objetivo dos nobres que partiam para a novela, oh meu Deus, para as cruzadas religiosas, em nome de Deus, de cristianizar não sei o quê, blá, 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 eles partiam, eles iam para outra terra lutar, eles iam tirar a riqueza do outro, era uma forma de, eles traziam espólios, eles enriqueciam com isso. E foram muitas as cruzadas, né, ao longo da Idade Média, em muitos momentos diferentes. Mas a novela de cavalaria mais famosa mesmo é a novela do Santo Grau, que deu origem depois, sabe, na literatura inglesa, ao rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, tá? Então tá todo mundo juntinho, que depois, então toda essa demanda do Santo Graal, esses textos que falam dos templários, todos eles têm essa origem na prosa da novela de cavalaria, certo? Então, eu achei muito importante a gente retomar isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar para cá. Consegui.
Eu achei importante nós retomarmos para continuarmos, porque a aula passada eu peguei essa parte, ficou tumultuado. Eu me perdi aí na gravação e ficou meio tumultuadinho mesmo, tá? Agora nós vamos entrar na continuação disso. Então, nós saímos ali das novelas de cavalaria, da cantiga de amor, da cantiga de amigo, desse texto lá atrás, sertanejo está voltando, gente. Estou vendo a Gabriela colocar aqui que está em todas. Eu gosto de sertanejo. Não conheço mais, mas eu gosto. Da época do Daniel, do Boate Azul. Enfim. Aí, então, vamos lá. Então, agora a gente vai voltar lá. Nós vamos continuar com o humanismo, certo? Humanismo, vocês estão vendo que meu cabelo está revolto aqui na ventania, né, gente? Tem um ventilador aqui, ó, que aqui tá um calor do cão, e eu sinto calor mesmo, e é isso aí. Vou compartilhar a tela de novo, assim que eu conseguir. Talvez. Bora lá, eu acho que é essa aula aqui agora, ó. Ai, me contem. Compartilhei? Compartilhei, né? Não sei se eu ficar aqui, se eu consigo ver vocês. Compartilhei, beleza. Então, vamos lá. Eu tenho que ficar aqui porque eu não enxergo. Então, vamos lá. O que a gente tem, gente? O humanismo é um período muito louco, muito bom, muito louco. E ele é uma ponte, ele é uma intersecção, ele é um período. Peraí, que o nosso podcast parou aqui. Ele é um período, o humanismo é um período de intersecção mesmo entre o trovadorismo e o classicismo, o renascimento, tá? Importante. Então, nós vamos sair lá de um período em que era teocêntrico, feudalismo, e nós vamos começar a entrar num outro patamar. Nós temos uma questão importante. O que é, afinal, esse humanismo? O humanismo é uma corrente filosófica. E ela surgiu aqui, ó, no século XV, entre 1418 e 1434. Historicamente, ela é marcada pela posse de Fernão Lopes como guarda-mor da Torre do Tombo, né? E vai até 1527, quando Sá de Miranda introduz o soneto na literatura portuguesa. Olha que legal. 2 pontos até que culturais, né? Mas ele corresponde a essa transição ali entre o trovadorismo e o classicismo. Mas ele é uma corrente filosófica. Vou rodar. Qual é, então, a filosofia desse humanismo? Eu acho muito legal porque ela é uma filosofia moral, que vai colocar os humanos, os homens, tá? Como os principais nessa escala de importância. Esse ser humano vai passar a ser o centro do mundo. Então, aí, né, é que a gente vai começar a olhar por uma perspectiva de uma variedade de postura ética que vai trazer a questão da dignidade, aspirações e capacidades humanas, a racionalidade. Quem é esse homem que vai ter importância? Qual é a ética que ele tem que seguir? O que é essa ética? O que é essa moral? O que é isso? Quem é esse ser? Ele passa a ter importância, ele passa a ser responsável pelos seus atos. O livre-arbítrio é uma das coisas mais difíceis que nos foi dada, e talvez o começo do nosso amadurecimento, mas do nosso tormento também. Eu acho muito legal isso.
Porque quando nós temos livre-arbítrio, nós temos a escolha de tudo. Quando eu posso escolher, e aquilo que eu não posso literalmente escolher, eu tenho como escolher como eu vou passar por aquilo. E aí, isso me define. As minhas escolhas me definem. As nossas escolhas nos definem. Eu não sei se alguém aqui já leu, tem um livro muito lindo de amor, para quem gosta de amor. Chama-se As Pontes de Madison. Tem um filme também, da década de 90, mais ou menos quando vocês nasceram. Ela começa o livro, ela deixa uma carta para as filhas e ela coloca assim: nós somos as nossas escolhas. As nossas escolhas nos definem. Mas eu não escolhi ter dificuldade, eu não escolhi perder meu pai. Não, você não escolheu, gato, mas você escolhe ser vítima da tua vida ou você escolhe lutar contra isso. Ou lutar para como você vai passar por isso. Enfim, isso aqui começa a ser visto aqui no humanismo. Esse homem passa a ter importância, né? Deus está no comando, mas esse homem passa a ser visto como capacidade, um ser de capacidade. E ele passa a ser visto como racional. Então, essa questão aqui é aquilo que eu falei para vocês. Se eu tenho uma essência, e se eu tenho uma capacidade do racional, se eu tenho uma capacidade de escolha, eu não sou mais vítima do sobrenatural. Esse apelo ao sobrenatural passa a ser questionado. Ou passa a se questionar uma autoridade superior. E essa autoridade superior, eu estou falando também desses homens que se colocam como seres superiores. Esse humanismo surge no finalzinho ali da Idade Média. Então, eu já tenho ali, nesse humanismo, ele vai trazer, no contexto histórico, um abalo ali para o teocentrismo, ele já vai trazer um questionamento, uma coisa, um abalo nas bases do clero, dos princípios da Igreja Católica. Eu já estou naquela transformação, naquele período em que o feudalismo está caindo por terra. Por quê? Porque agora estão surgindo os burgos, as pequenas cidades, o mundo está crescendo, as pessoas estão nascendo, estão morrendo, mas estão nascendo. Eu já tenho o comércio, daqui a pouco o mercantilismo vai se fortalecer. Então, esse mundo está mudando. E eu estou aqui, eu estou aqui no humanismo. Eu estou saindo daqui filosoficamente e indo para cá. Filosófica e artisticamente. Mas historicamente também, né? O contexto histórico também. Amo essa imagem. Cara, quando a gente olha para essa imagem, vocês já devem ter visto, não sei se a professora de arte já falou com vocês, alguém já falou. Então, esse trecho aqui, esse afresco, é a criação de Adão. Michelangelo, 1508, 1511. Cara, olha a importância disso. Professora, uma literatura, você trouxe. Olha isso. Eu coloco, gente, isso aqui como resumo do humanismo. Olha a parada. Sem contar que num primeiro momento estava todo mundo nu, tá? Vai pintar todo mundo aqui. Peladão. Peladão. Mas, nossa, isso foi péssimo, desculpe. Mas aí vieram os padres, né? E mandaram colocar uma roupinha, uma tuniquinha aqui. Primeiro, figura de Deus passou a ser representada.
Segundo, existe uma reprodução da anatomia do corpo humano. Vai sacando. Que não existia no trovadorismo. Lá no trovadorismo, na pintura, elas eram chapadas, cores fortes, até por uma falta de coisa mesmo, predominava aquele azul, aquele amarelo, aquele coisa, e você não podia reproduzir algumas coisas, né? Então, aqui já vem Adão. Anatomia humana. Até aquele saradinho, né? Papapá. Olha só, gente, a criação dele. Deus vem ancorado pelos anjos. E ele cria Adão. E, Adão está olhando para ele. Eu não sei se dá para vocês acompanharem a ponta do meu cursor, mas olha, eles estão quase na mesma altura, saca só? E o dedinho, a cena icônica. Deus está se aproximando dele, é o toque que deu a criação, mas olha a proximidade. Essa cena ficou eternizada em ET. Lembra o filminho ET? Não, vocês não lembram, mas vocês devem ter assistido em algum momento. Aquela do dedinho é daqui. E isso se chama intertextualidade, tá? Lá, quando o ET deu o dedinho pro menininho que ele tocou, aquele contato, obviamente, faz referência imediata a essa cena reproduzida aqui por Michelangelo. Aí, qual é a cereja do bolo? Para mim. Não sei se vocês conseguem ver aqui, com o que parece isso aqui que está ao fundo. Com o cérebro humano. É como se vocês tivessem, como se a gente tivesse pego a imagem do cérebro e partido assim, de baixo para cima, de cima para baixo, nos hemisférios direito e esquerdo. E aqui é o pensar. Quando você olha, é o racional. É a imagem de Deus sendo ancorada pela razão. Isso é louco, não é não? E aí, esse movimento dos anjinhos aqui, parece a coisa do cérebro. Tudo bem? Mais uma coisa. Deus vem com um rosto de senhor, né? Mas se vocês olharem o corpo dele, tá jovem. Com exceção dessa mãozinha estranha aqui, Tá? Que se vocês olharem aqui, ele tá apoiando, mas ele lembra uma garra. Não é muito legal? Então, isso daqui, para mim, revela o humanismo. Essa aproximação do homem do que é o divino, né? O contexto histórico, o cenário do humanismo. Crise da Igreja Católica, o teocentrismo está enfraquecendo. Crise do feudalismo, o senhor feudal está perdendo força, quem vai ter força daqui a pouquinho? A burguesia, cara. Início das monarquias absolutistas. Cai aqui, entra isso. As monarquias absolutistas vão ser financiadas pela burguesia. Impulso às atividades comerciais que vão dar origem ao mercantilismo. Mercantilismo, pai do capitalismo. Surgimento dos burgos, das cidades, classe social da burguesia em ascensão. E o início das grandes navegações. O teocentrismo enfraquecendo, dando força ao antropocentrismo. Então, o humanismo é esse período filosófico, artístico, mas
ele vai ser regido pelo antropocentrismo, que é o quê? Homem no centro da fé. E quais são as características desse humanismo? Racionalidade versus fé. Antropocentrismo, valorização do corpo humano nas artes, né? Emoções, as cores, as dimensões. E nós vamos ter, na literatura principalmente, obviamente, uma crítica social, crítica ao clero, crítica à nobreza. Começam a surgir as críticas. Certo? Vou rodar. Quem vai se destacar na literatura portuguesa, no humanismo? Gil Vicente. Gente, vocês querem uma cena assim para vocês entenderem Gil Vicente, independentemente se vocês gostam ou não? Como é que chama, hein? Stand-up, tá? O stand-up inteligente, tá? Vamos pegar um inteligente? Se bem que eu acho eles legais. O que acontece? O stand-up, o cara tá lá falando mal da gente mesmo, levantando o nosso ridículo. E nós nos vemos naquela situação ridícula e a gente... Eu acho o stand-up alguns, né, um pouco diferente da piada. Eu acho a piada grotesca, estereotipada. Nossa, nunca gostei. Mas, enfim, eu sou meio azeda, né? Então, tudo bem. Mas o stand-up, ele se bem que ele também, né? Mas ok. Só para vocês entenderem. Então, ele tá lá. Ele começa, ele quer falar que ele quer fazer uma crítica à mulher. Então, ele mostra uma situação ridícula pela qual ele passou, o comediante teria supostamente passado, para fazer uma crítica ao nosso comportamento. Gil Vicente fez isso, ele pegou a obra dele, pegou o satírico dele, né, as farsas, e ele fazia um texto engraçado, criticando todos os arquétipos da sociedade da época. Então, ele foi um grande representante, ele foi o maior representante do humanismo em Portugal. Mas ele se destacou, ó que legal, na dramaturgia. Lembram? Dramaturgia é texto para ser representado. Ele se destacou com o teatro. E ele foi um grande crítico do seu tempo. Mas espera aí, se ele criticava a igreja, criticava os padres, criticava os nobres, foi um crítico do tempo, criticava todo mundo, como é que esse homem não foi condenado, não foi banido? Porque através dos textos dele, ou porque ele acreditava nisso, ou porque ele não era bobo, né? Através dos textos dele, ele perpetuava a moral cristã. Por exemplo, se a gente pega o alto da barca do inferno, os condenados são todos os que pecaram de alguma forma contra os princípios cristãos. E eles são condenados a irem para o inferno. Então, embora seja engraçado, embora ele critique, ele mostre que existia padre corrupto, que existia juiz corrupto, que existiam mulheres da sociedade que prostituíam as mocinhas, que existiam... Ele faz o quê? Ele mostra que para essas faltas existe o inferno, a condenação eterna. Então, de uma forma ou de outra, ele achou uma fórmula muito legal, né? De fazer uma crítica à sociedade e, ao mesmo tempo, conseguir um apoio de quem tem o poder nessa sociedade para poder criticar a sociedade. E ele usava, para ele, era isso aqui, ó. Rindo, castigam-se os costumes.
Ou seja, através do riso, nós podemos castigar, criticar os nossos próprios costumes. Vocês têm que terminar, né? Vocês têm intervalinho agora? Vou terminar só aqui rapidinho, tá, gente? Ele faz textos como farsas e autos. As farsas vinham através de motes, davam um tema para ele e ele fazia aquele texto. Eram textos engraçados, com a intenção de ser engraçado. E os autos eram peças de moral religiosa. Eles eram moralistas, tinham um fundo religioso e trazia os princípios cristãos. Então, ele, através das suas obras, ele ficou muito famoso, ele chegou a representar no quarto, na câmera, no quarto, eu vou chamar de quarto, tá? Do próprio rei. Ele fez uma apresentação para o rei Dom Manuel e para a rainha Dona Maria, tá? Uma apresentação especial para ela, certo? E entre os personagens do Alto da Barca do Inferno, acho que foi. Foi isso mesmo. Não, desculpem, gente. Foi o Alto da Visitação que foi representado lá, tá? Então, autos são textos religiosos. Agora, só explicando uma coisinha para vocês, antes de nós terminarmos. O Alto da Compadecida, tá? Então, para quem já assistiu ao filme, a adaptação, ou já leu, auto é sempre um texto religioso. Então, se você pegar o Alto da Compadecida, ele é todo engraçadinho, ele é todo fofo, mas, na verdade, os que são condenados ali tem a questão do princípio religioso. Todos os que foram condenados, que estão ali, né, no purgatório, no julgamento com o Chicó e com o João Grilo, nós temos... eles representam um pecado. A luxúria, a avareza, a ira, né? E aí, quando o João Grilo chama Nossa Senhora para interceder por eles, ela é a compadecida, tá? Rogai por nós, pecadores, na hora de nossa morte. Então, o Suassuna pegou essa questão. Só levando para vocês uma coisa mais próxima aí, tá? Então, o Gil Vicente, nós vamos falar, tem o alto e as farsas, tá bom? A semana que vem, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do alto, que eu acho importante, e aí nós entramos no outro tema, tá bom? Belezinha? Então é isso, gente. Eu vou deixar para vocês, acho que a gente conseguiu gravar essa aula. Eu vou deixar para vocês o material lá no link, onde está combinado, tá bom? E qualquer coisa, estou à disposição, beleza? E vou deixar também o nosso podcast. Vou ver se eu consigo deixar o podcast, tá? Então, beijão para vocês, boas coisas. Alguém precisa de alguma coisa? Tudo bem? Boa noite para você. Oi, minha querida. Não, tá tudo certo. Muito obrigada. Como sempre, aula maravilhosa. Muito boa. Gente, eu que agradeço vocês, a companhia aí, viu? Muito bom. Obrigada pelo carinho de vocês e bora lá. Certo? Beijo para você. Obrigada a vocês. Boa noite. Tchau. Eu pus um coraçãozinho aqui, não sei se vai. Vai. Beijo para vocês, gente. Até mais. Tchau.